Olá, uma boa noite para todos, tudo bem? Vamos dar início aqui mais uma live, aqui pela Clínica Sabiamente. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho, já são 8 horas em ponto. Daqui a pouquinho o pessoal começa a entrar. E aí, hoje nosso assunto... Oi, Cristiane, boa noite. Hoje o nosso assunto é um ninho quase vazio. Não chega a ser um vazio ainda, mas o nosso assunto de hoje é um ninho quase vazio. É um assunto muito interessante e aí a gente vai expandir esse assunto pensando aí nas questões das mães de adolescentes, mas principalmente eu quis trazer hoje um pouquinho para vocês para a gente pensar juntos aí a questão das mães de crianças de 5, 6 anos até uns 12, 13 anos, aquela pré-adolescência. E aí eu queria saber como que está o som, se estão conseguindo me ouvir bem. Tá bom o som, Cristiane? Fala aí, dá um joinha se o som estiver bom, por favor. Deixa eu colocar aqui também o tema da nossa live. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O som tá ok? Tá, obrigada. Deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui o tema da nossa live, porque aí se alguém entrar mais tarde, aí sabe do que se trata. Quase vazio. Pronto. Aí eu vou colocar aqui, fixar o tema. Deixa eu ver se eu fixei. Não sei se eu fixei. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. Agora está fixado. Legal. Que bom. Que bom que o som está bom. Então, e a ideia hoje é trazer para vocês uma reflexão sobre a questão, dessa relação mães e pais e filhos aí, de como a gente pode refletir sobre esse assunto e pensar, que é uma relação bem complexa, de pais e filhos, e a gente tem sempre coisas novas para aprender, é sempre uma construção, Eu vejo que é uma construção que a gente tem que ir galgando todos os degraus, porque não tem filho que nasce pronto, não tem pai que o filho não nasce com o manual, o pai também não nasce pronto. Então é aquela questão que a gente precisa ir se construindo, A gente precisa ir aprendendo sobre isso, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente cresce, mais a gente evolui, mais a gente se descobre e aí consegue construir uma nova relação a partir disso, Bem bacana isso. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alessandra Biselli, eu sou psicoterapeuta, psicopedagoga, mestre da criança e do adolescente, mestre de saúde da criança e do adolescente, pela Unicamp. E eu gosto muito de estudar, Eu quero sempre conhecer o outro, como que o outro pensa, como que o ser humano se constrói, E gosto bastante dessa questão aí. Acho que é bastante significativa. Oi, Ju, prazer tê-la aqui, minha flor. Te admiro muito, Ju, te admiro muito aí como mãe, Já te falei várias vezes. E Renata, tudo bem, Renata? E é aquele negócio, A gente está sempre evoluindo, crescendo, sempre se descobrindo as potencialidades dos nossos filhos. Ai, que bonitinha, Rei, obrigada. É isso mesmo, Cristina. Vejo que muitos pais chegam a não dar autonomia a seus filhos por medo da solidão. É verdade. E aí eu vou explicar isso
com embasamento na psicanálise, que é a minha área de atuação, e deixar um pouquinho mais lúcido esse tema aí para vocês. E aí eu vou pedir aqui esses 5 primeiros minutinhos aí, que vocês, por favor, Camila, tudo bem, minha linda? Que vocês compartilhem, mas não façam spam, sabe? Sair compartilhando com todo mundo. Compartilhe com aquelas pessoas que vocês gostam, que vocês acham que vai ser importante ela ouvir esse tema, né? Então eu tenho um aviãozinho aqui, ó, assim, ó, aqui, ó, tem um aviãozinho, clica nesse aviãozinho e aí vocês chamam as pessoas para participar, para ouvir. Essa live vai ficar gravada também depois, é possível ouvir depois. Só que o legal agora é que, participando agora, eu vou poder responder as perguntas que vocês tiverem. Depois não tem mais essa possibilidade, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir escrevendo que eu vou fazer questão de responder aí as perguntas pra gente poder tirar as dúvidas de vocês aí. Tá ok? Então, façam um favor, compartilhem. Eu vou até avisar aqui o pessoal que já tá tudo ok, porque eu tô percebendo que aqui que tá fluindo bem aqui o som, então vou avisar só para o pessoal não ficar preocupado. Pessoal que eu falo, meu marido, né, que ele fica sempre preocupado se o som tá ok, se estão conseguindo me ouvir direitinho. Então vamos lá, né, eu já vou começar. Porque eu acho que hoje tem vários assuntos muito interessantes aí. Esse assunto é muito interessante. Eu tenho várias questões para colocar para vocês. E aí é importante que a gente comece aí e depois as pessoas... aí depois vocês vão conseguir fazer as perguntas, porque senão, como eu trouxe bastante conteúdo hoje, é importante a gente ter esse tempinho aí pra gente começar, porque senão a gente acaba se perdendo aí. Então vamos lá, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Eu vou por enquanto só dar uma... Como que eu faço aqui, gente? Como que eu aqui? Como que eu... Ai, não. Fiz bobagem aqui. Fixar o comentário. E aí eu queria tirar... Deixa eu só ver como que eu tiro esse comentário, para não ficar aqui na frente da minha tela. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que desativar o comentário por enquanto, pessoal, porque senão vocês não vão conseguir ver a minha tela, tá bom? Mas assim, vão guardando as perguntas, porque eu vou abrir um momento para a pergunta, ok? Então vamos lá. Um ninho quase vazio. Eu vou falar, né, então um pouquinho desse ninho quase vazio. Vou explicar agora no começo por que da escolha desse tema, o que esse tema traz, né? Vou colocar algumas questões que nos faz ficar presa nessa questão desse ninho enquanto pais, né? O que traz isso para as crianças, e depois eu vou colocar os benefícios do inverso, né? De poder prepará-los aí para que voem, prepará-los para o mundo. Então a gente vai fazendo essa correlação. E aí aqui eu trago para vocês, né, um ninho quase vazio, como uma proposta da gente pensar nessa questão de aconchego mesmo, né, de uma mãe, de um pai, de uma família que tem uma expectativa muito grande, né, com essa criança, uma expectativa muito grande com esse nascimento e a necessidade disso. Então a gente vai falar, né, sobre essas são algumas características. Depois eu vou colocar para vocês os pontos fortes, né, o lado positivo. Então aqui seria o lado negativo e depois eu coloco o lado positivo, tá bom? Então é isso que eu vou falar sobre isso hoje. Então aqui, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou voltar aqui minha tela só para que vocês pudessem ver aqui quais são, né? Vocês podem ir colocando aí os comentários, que depois eu volto para poder resgatar esses comentários. E aqui, deixa eu só voltar aqui porque eu tinha ativado o comentário de novo. Então assim, sobre o ninho, né? A gente, quando se prepara para receber um filhote, né, um filhinho, tem toda a expectativa, tem toda aqueles sonhos, aquelas idealizações. A gente
faz ultrassom, descobre o sexo, começa a comprar as roupas, montar o quartinho, né? Tem uma expectativa muito grande, escolha do nome, quem escolhe o nome são os pais, a criança não tem nenhuma interferência nisso. E aí, o que acontece? Há toda uma energia voltada para essa criança. Então, os pais se preparam, no mínimo aí uns 6 meses, esperando essa criança nascer. Eu falo 6 meses porque aí a gente coloca uns 3 a 4 meses, às vezes não sabe ainda que o casal está grávido, enfim. Mas mesmo que não tenha se preparado, né, mesmo que não tenha sido uma gestação planejada, quando você descobre que você está grávida, você começa a fazer os preparativos para esperar esse bebê. Isso é muito importante, porque você já vai fazendo uma inscrição no inconsciente desse bebê, que ele é desejado, que tem pessoas esperando por ele, que existe aí pessoas fazendo tudo para que ele venha a nascer. E depois que ele nasce, né, no início, existe aí uma organização da família, porque esse bebê, ele era idealizado. A gente imaginava que esse bebê viria e que as coisas que iriam acontecer, mas depois que nasce, é muito diferente do que você imagina. As mamães sabem que essa primeira semana é uma semana muito conturbada, uma semana muito difícil, porque existe toda uma adaptação das pessoas com o bebê e do bebê para a vida nova dele, né? Porque até então ele estava ali todo protegido no líquido amniótico, e aí a hora que ele nasce, ele tem todas aí as novidades no mundo, essas novidades que o bebê começa a vivenciar. Então, a gente partindo do pressuposto que primeiro se fez um ninho para ele se aconchegar, e que essa mãe, esse pai, eles vão fazendo todos os cuidados, né, tendo todos os cuidados necessários para que esse bebê se desenvolva da melhor maneira possível. Então, esse bebê é cuidado, esse bebê é amado, esse bebê é acarinhado, as pessoas conversam com o bebê, que é diferente daquele bebê idealizado, daquele bebê imaginado, mas ainda tem muito de idealização nesse bebê. Tem muito do que as pessoas imaginam em relação a esse bebê. E muito nesse primeiro momento, essa idealização ela vai sendo desconstruída, porque o bebê começa a chorar, às vezes além do que precisava, do que a gente imaginava. As noites são muito, às vezes os pais não conseguem dormir, descansar bem durante a noite, e aí vai se constituindo essa família, da maneira que se consegue. E aí chega a mãe e o pai, eles se dedicam muito tempo para esse bebê. Então, muito tempo da sua vida, no mínimo 6 meses integralmente, 4 meses no mínimo, né? Algumas mães ainda conseguem por 6 meses, mas existe aí uma construção de uma demanda muito voltada para o bebê. É um tempo muito desgastante. E depois a criança vai crescendo e a gente vai percebendo que vai precisando da autonomia. Então vamos lá, né? Uma criança de 6 meses, as mães já precisam começar a iniciar a alimentação sólida. E aí algumas mães já têm um pouco mais de resistência, e a gente vai ter, né? Bem dentro do tema, pensando nesse ninho, porque algumas mães já nesse momento têm resistência de deixar o filho comer sozinho, porque ele vai pôr a mãozona na papinha, vai passar no rosto, vai se sujar, vai sujar o chão, vai sujar a cadeira, e aí não vai ser uma questão aí muito legal. E aí a gente entrando no nosso tema, né, aqui nesse quesito da sujeira. Então, dar autonomia para esse filho requer se desvencilhar desse pensamento de que, poxa, eu vou sujar, a criança vai sujar minha casa toda, a criança vai se sujar, vai sujar sua roupa, vai sujar a casa. E aí, você passa isso pro bebê. Porque você vê, tem mães que fazem aquela cara, e tem mães que falam, nossa, que legal, né? Vão experimentando novas texturas. Porque quando você faz isso, você já dá autonomia para o seu filho.
E o crescimento tem um preço, né? E aí muitas vezes as mães não têm condições de dar essa autonomia. Muitas vezes a dificuldade também de dar autonomia para a criança, sabe qual é, pessoal? Eu converso com muitas mães, elas falam assim para mim: Alessandra, vai virar uma demora, porque assim, a criança um bebê comer sozinho, ele demora muito mais, ele se suja muito mais. A criança de 2 anos comer sozinho, ela também vai demorar, ela vai se sujar, porque ela vai pegar com a mão, ela não vai saber utilizar os talheres corretamente. Aí você pensa, nossa, 3 anos também, né, vai ficar difícil. Mas essa parte de ser difícil, você vai ter que enfrentar. Porque o que acontece? Quando você não enfrenta essa parte, você vai ser cobrado. Então a sujeira é um ato importante para a gente pensar que a gente precisa da autonomia e passar por essa fase. Outra questão que os pais muitas vezes não dão autonomia para os filhos é a questão do tempo, né? Que eles ficam mais ágeis quando eles mesmos fazem. Então você perceber que assim, você arrumar a mochila do seu filho vai demorar muito menos tempo do que ele arrumar sozinho. Ou então, arrumar a própria cama. Você fala: filho, vai lá, arruma a sua cama. As primeiras vezes que ele for arrumar, a cama vai ficar péssima, porque a cama não vai ficar arrumada corretamente. Por mais que você ensine, por mais que você fale: olha, você tem que fazer isso, tem que puxar aqui a colcha, o edredom, você tem que colocar por debaixo do colchão o lençol, mas não vai ficar bem feito, porque seu filho tem quanto? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai ficar bom. Mesmo que ele tenha 7 anos, se ele não fez esse processo com uma frequência, porque a aprendizagem, ela requer repetições. Então, quanto mais eu repito o processo, mais eu aprendo e melhor eu faço. Então, a gente pode pensar que a aprendizagem, né, a gente tem que entender que a aprendizagem faz parte de uma repetição do mesmo processo. Então, se meu filho começa a arrumar a cama com 3 anos, daí a pouco ele vai estar arrumando bem. Se meu filho começar a arrumar a cama com 4 anos, ele também vai demorar o mesmo tempo. Se começar com 9, ele também demora o mesmo tempo, que é um tempo de aprendizagem. Então, quanto mais tempo eu adio para fazer as coisas, para deixar comer sozinho, para deixar fazer as coisas sozinhas, mas esse tempo não tenho como eu extinguir esse tempo de aprendizagem, porque faz parte do processo. Faz sentido para vocês isso? Então, assim, eu pensar que eu não vou dar autonomia para o meu filho, porque eu quero evitar sujeira, não dá certo. Eu evitar que eu não quero, porque a sujeira vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá? Eu evitar que eu não vou dar autonomia para o meu filho, porque eu vou fazer com que, eu fazendo, eu vou ser mais ágil. Concordo com você. Isso não é uma mentira, é verdade. Só que aí, assim, esse processo de aprendizagem, eu não tenho como evitar. Então, essa agilidade, ela vai vir com o tempo. Outra coisa que as pessoas, às vezes, falam para mim, porque pela dificuldade de dar autonomia para o filho, é o controle. Porque quando eu mesma faço, eu tenho um controle da situação. Eu sei quanto tempo eu vou demorar, eu sei se vai ficar bem feito ou não, eu consigo medir o resultado, porque eu já aprendi. Então, o controle é uma outra questão que nos faz pensar que às vezes os pais se pegam aí, porque eles controlando a situação, eles fazendo pela criança, eles controlam a situação. E aí é um ledo engano, porque isso mais cedo ou mais tarde, a vida vai te impor, vai te propor, vai te colocar uma situação que você precisa ensinar para essa criança. Outra questão que aparece é evitar desgastes, ou seja, evitar brigas, evitar que você tenha que falar muitas vezes. Às vezes os pais falam: não vou ensinar porque eu tô cansado, eu não tô afim de ficar falando 50 vezes. Mas aí também é uma questão de, quando você
Se você entende que você não precisa falar 50 vezes, que você entende que se você começar a ensinar a sua criança a dar autonomia para ela, quanto menor, melhor, você vai ver que isso já vai ficando incutido na criança. Ela vai percebendo que isso faz parte do processo e é algo natural. Por exemplo, você pode até, uma maneira de você ensinar seu filho a ser autônomo, por exemplo, numa tarefa de uma arrumação da casa, arrumação do seu próprio quarto. Você vai e faz, e aí você vai dar um exemplo, como arruma a cama. Ela fala, olha aqui, ó, eu ergo o colchão para esticar o lençol, dou uma erguidinha no colchão. Então você vai explicando para ele passo a passo, porque pra gente que às vezes faz tudo muito no automático, a gente nem percebe o passo a passo, mas a criança precisa desse passo a passo, ela precisa ser ensinada como fazer. Quando a criança entra na escola, os professores não ensinam passo a passo como ela deve escrever, como faz uma letra cursiva, como faz a letra A. Então você também precisa ensinar passo a passo para o seu filho. E aí, quando você ensina passo a passo, você vai evitar muito desgaste, porque você vai percebendo que você deu um modelo, você vai percebendo que você ensinou essa criança a fazer. Então, quando você ensina, ela vai incorporando aquela aprendizagem e chega uma hora que ela começa a fazer tranquilamente e sozinho. O que acontece é que muitas vezes os pais acabam evitando dar autonomia, porque eles acham que não dar autonomia vai evitar brigas, que tem muito a relação com desgaste, vai evitar com aquela pessoa, aquela criança fique, não vou fazer, e aí os pais, não, porque tem que fazer. Então, evitam brigas. Mas ao mesmo tempo não dá para evitar algumas questões de se impor em relação aos filhos como pais. Se impor no sentido que assim, olha, você precisa fazer isso. E eu vou te mostrar, eu vou te ensinar como. É uma obrigação sua fazer isso. E aí você vai percebendo que quando você ensina e a criança aprende, e aí eu falo de várias coisas, sabe? Tomar um banho, se limpar após ir ao banheiro, arrumar uma mesa, colocar o seu próprio prato na pia, lavar o seu próprio prato, arrumar o seu quarto, arrumar os brinquedos. Você vai vendo que vai te dar um alívio muito grande, porque você percebe que as tarefas são compartilhadas. E conforme ele vai aprendendo, conforme o seu filho vai crescendo, ele vai tendo essa autonomia e vai podendo te ajudar cada vez mais. A bagunça que antes era feita pela criança, quando começava a fazer as coisas, a sujeira toda que ele fazia, conforme ele vai aprendendo, conforme ele vai colocando em prática, a bagunça vai diminuindo. E você vai vendo que as coisas vão se organizando. E aí, enquanto pais, eu percebo que um outro gatilho que faz os pais ficarem com medo de dar autonomia para os filhos é que esses pais percam a importância. Vocês já, não sei em que fase que está o filho de vocês, mas o que acontece? Chega uma idade dos nossos filhos que a gente passa a não ser mais tão valorizado enquanto mães, enquanto pais. Então a criança, por volta dos 5, 6 anos, começa a falar assim: mãe, você é a mulher mais maravilhosa do mundo. Mãe, porque eu te amo tanto. E aquele eu te amo não para, né? E você percebe que você é a pessoa mais importante para a vida do seu filho enquanto ele é pequeno. À medida que ele cresce, você vai deixando de ouvir tantos eu te amo, você vai deixando de ouvir tantos você é muito importante para mim, você vai deixando de ser tão importante, entre aspas, a hora que você chega na porta da escola,
porque quando a criança tem 5, 6 aninhos, os pais chegam na porta da escola, a criança vem correndo, abraça e pula no colo. Ai, que bom que você chegou. Depois disso, numa determinada idade, e a idade varia muito, mas por volta dos 9, 10, 11 anos, você já é dispensável na porta da escola, né? Os filhos já falam, não, pode parar um pouquinho antes. Eu até aqui, ó, e aí falta só, eu vou falar sobre o domínio daqui a pouco, mas eu vou até colocar aqui os comentários para que vocês possam compartilhar comigo essas questões aí, quais são as experiências que vocês estão tendo em relação a tudo isso, né? Qual a idade mais ou menos dos filhos de vocês? Porque o que acontece? Você vê, né? Eu tenho um filho de 6 anos que acabou de fazer 7, mas no ano passado ele já achou que ele já estava grande, porque ele já estava indo para o 2º ano, e aí mudou a entrada, né? Ele já começava a entrar com as crianças um pouquinho maiores, porque até então ele entrava junto com as crianças do maternal. E aí agora ele tem a opção de entrar com o maternal, num portão que entra as crianças do maternal, e tem a opção de entrar pelo portão que entra as outras crianças do Fundo 1 e Fundo 2. Aí a primeira semana de aula ele virou pra mim e falou, mãe, você já pode me deixar na esquina, porque eu já sou grande. Eu falei, quê? Porque assim, né, isso com 6 anos, e a gente percebe que as crianças por volta dos 9 anos já não querem mais ser vistas ao lado dos pais, na frente da escola, já começa a querer mostrar que eles já são independentes. E isso, é claro que é uma busca pela autonomia, mas ao mesmo tempo falando para as mães, olha, eu estou crescendo, e isso é muito bacana, porque você vai percebendo que as crianças elas já estão construindo aí dentro de si uma segurança. Quando meu filho falou isso, eu levei um super susto, porque eu esperava ouvir isso por volta dos 9 anos, não aos 6. Pois é, já é um moço, já quase adolescente, Rose. Mas não, eu falei, não dá, eu vou te levar na porta da escola, não tem condições de eu te deixar na esquina, um quarteirão antes. Mas por volta dos 9, 10, 11 anos, isso começa a ser inevitável, porque eles já não querem mais isso. Então, o que acontece? A gente precisa ter a sensação, passar também a sensação para as crianças de que eles são capazes, de que eles podem crescer. É importante que os pais coloquem para os filhos que eles podem crescer, passem essa segurança de que eles podem crescer. E você vai perder um pouco o domínio. Quando você passa isso para o seu filho, você acaba perdendo um pouco do seu domínio em relação a ele. E aí, Alessandra, mas isso como que eu faço com isso? Quando você perde o domínio em relação ao seu filho, você perde um domínio que você achava que você tinha, porque é baseado numa construção de uma autoridade. Os pais não têm tanto domínio em relação aos filhos como eles gostariam de ter. E é muito triste quando eu recebo uma criança por volta de 9, 10, 11 anos e eu percebo que essa criança ainda tem uma relação com os pais de totalmente dependência, mas não porque elas querem muitas vezes, é porque elas não foram ensinadas a ser independentes. É muito triste quando eu recebo uma criança de 10 anos, por exemplo, que não sabe amarrar o próprio cadarço do tênis, e já aconteceu de crianças chegarem aqui e serem tão dependentes dos pais que com 10 anos ainda não conseguem se limpar sozinhos, não sabem se limpar sozinhos após usar o banheiro. Essa criança acaba tendo uma baixa estima, porque ela começa a também ficar insegura, ela começa também a perceber que ela não dá conta disso, ela começa a perceber que os pais não a prepararam para que isso acontecesse, e aí elas ficam totalmente presas naquela questão de que elas precisam crescer, que os outros já cresceram, e ela não sabe por onde começar.
E os pais, muitas vezes, quando eu coloco isso, eles ficam totalmente apavorados, totalmente perdidos, porque falam, nossa, a criança já tem uma idade e eu não consegui prepará-la para o mundo. A gente cria um filho, a gente gera um filho com todo amor, a gente gera um filho sempre pensando nas nossas expectativas, a gente gera um filho para satisfazer os desejos da gente, sim, para a gente poder vivenciar a maternidade e a paternidade. A gente gera um filho para poder se realizar, sabe? E o trabalho de uma psicoterapia e o meu trabalho aqui enquanto psicanalista também é também colocar para os pais que você tem que vivenciar esse luto, porque você não vai se satisfazer no seu filho. Seu filho não vai ser tão educado quanto você gostaria que ele fosse. Seu filho não vai ser um bom aluno 100% do tempo como você gostaria que ele fosse. Seu filho não vai depender de você tanto quanto você gostaria que dependesse. Seu filho vai ter outros pensamentos, outras opiniões que são diferentes das suas opiniões. Então você vai sim ter um filho que não é uma cópia sua. Você não deve se medir enquanto um bom pai ou uma boa mãe pelo resultado do comportamento do seu filho, porque isso é uma frustração gigantesca. A Rosa está falando aqui que tem um aluno que dá chilique quando é contrariado. E agora nas aulas online vejo que a mãe está dando as respostas para ele. Pois é, Rose, é porque ele provavelmente ele não aprendeu a ser contrariado, ele não aprendeu a lidar com a frustração, ele não aprendeu a como dominar esse sentimento ou manejar esse comportamento, porque a gente aprende vivendo, a gente aprende observando o outro, a gente aprende tentando, né? No começo eu tinha falado da criança comer sozinho. Ele vai fazer a maior sujeira, mas ele vai aprender e vai chegar uma hora que ele vai comer bonitinho. A questão também de ser contrariado é assim, a criança vai aprendendo. E a criança aprende através da própria vivência, né? Então isso é muito importante. Outra questão que às vezes os pais acabam tendo dificuldade aí para lidar é com o fato de que se eu der autonomia para o meu filho, eu vou acabar perdendo, né? Eu vou acabar entregando ele para o mundo. E aí os outros podem influenciar. Eu vejo que pais muito protetores, eles têm esse pensamento de que se eles derem muita autonomia, o filho vai começar a mandar neles. Mas a questão é que sem autonomia, se tiver que fazer isso, vai fazer. E eles não vão querer mandar em você porque você deu autonomia. Porque foi uma construção. E não porque foi pelo motivo de você dar autonomia para ele. Então entende que assim, preparar essa criança para o mundo é uma necessidade. Porque se você não preparar ele, se você não for preparando ele, vai chegar um momento que ele vai querer sair de casa para estudar fora, para ir dormir na casa dos amigos, para casar, para namorar, enfim, vai chegar um momento que ele vai sair debaixo das suas asas, não tem como. Então, o melhor é você ir preparando o seu filho para este momento da adolescência em que ele realmente vai sair de casa, né? Por isso que eu coloco no título da nossa live um ninho quase vazio, porque ele ainda não está vazio. Eu estou aí fazendo vocês pensarem nessa construção para que chegue um momento que esse ninho realmente fique vazio. E aí, o que acontece? Você vai prepará-lo para vivenciar isso.
e que é muito importante. Quando eu recebo crianças já com 10, 11 anos que viveram nesse ambiente de super proteção, assim que eles começam a confiar em mim, o que eu ouço? Eu ouço o seguinte: eu não vejo a hora de me livrar, eu não vejo a hora de ir embora, eu não vejo a hora de mudar de país. Quando eu puder, eu mudo de país, eu mudo de cidade, eu vou morar sozinho, porque é a construção que eles vão fazendo. Quando eu puder, eu não fico mais aqui. E aí, olha só, em vez de você quando você faz uma super proteção, você, em vez de trazer o seu filho mais perto e falar assim: nossa, se meu filho vai sentir que eu sou muito importante, que ele nunca mais vai me abandonar, o que acontece é o contrário. Seu filho começa a pensar: poxa, eu não aguento mais, eu preciso sair debaixo dessas asas, porque senão eu vou literalmente ficar sufocado. E isso realmente é o que acontece, sufoca. Porque a criança, ela começa a perceber que ela não consegue mais, ela não cabe mais ali. É importante você ir construindo esse caminho, porque a hora que chegar o momento que ela realmente não couber mais ali debaixo das suas asas, que você consiga ter criado uma criança autônoma e uma criança independente, que ela não fique presa a você, que ela consiga se virar sozinha, sair e voar. Então é muito importante isso. Até aqui tudo bem? Vocês estão comigo? Estão conseguindo aí me acompanhar meu raciocínio? Como que está aí? Coloca um joinha se está tudo bem. E eu vou passar para a segunda parte agora, que a gente vai fazendo uma associação dessa primeira parte. Tá bom? Ó, aí agora, a segunda parte é assim. Ah, legal, Rosiane. E aí eu vou colocar aqui a segunda parte, né? Que a segunda parte é aqui, ó. Ah, e agora eu vou ter que desativar novamente o comentário, que senão vai ficar letra em cima de letra. Pronto. O que a gente ganha? E aí quando eu falo o que a gente ganha, não é o que os pais ganham, mas é o que todos ganham, os pais e as crianças, quando a gente prepara para que a criança tenha autonomia, prepara para que a criança voe. A gente ensina e a gente prepara, estimula a aprendizagem. E aí, o que acontece? Quando a gente estimula essa aprendizagem, a gente capacita o nosso filho para lidar com os problemas que vão ocorrer em outro momento. Ou seja, se eu nunca deixar meu filho de 8 anos dormir na casa do amiguinho, eu não vou ajudá-lo, eu não vou prepará-lo, quando ele ensinando uma vivência em que ele não está comigo presente. Eu não vou prepará-lo a lidar numa situação em que ele está com outros adultos responsáveis. Eu não vou ajudá-lo a construir essas memórias afetivas também. Porque essas memórias, ele pode até não lembrar de como era dormir na casa do amiguinho daqui, né, quando for adulto. Mas ele teve essa vivência, ele teve essa memória afetiva ali construída para ele. Outra coisa que eu vou preparar, que meu filho vai ficar confiando em si mesmo. E eu também, enquanto mãe, eu vou começar a confiar também em mim. Vou começar a confiar na educação que eu dei para o meu filho. E é muito interessante que a educação que a gente dá para os nossos filhos não aparece enquanto a gente está perto. Porque as crianças, enquanto estão perto dos pais, eles são mais dengosos, eles são mais desobedientes, eles são mais mal educados, porque ali eles confiam, ali eles falam assim, eles sabem, né? Eles sabem que os pais amam eles incondicionalmente, eles sabem que eles podem contar com esse pai, que ele não vai abandonar. Agora, quando ele está numa situação que só depende dele, a criança é outra, porque a criança, ela vai fazer aquilo que ela sabe que é correto fazer, ela não vai sair fazendo qualquer coisa. Então, é até interessante para você confiar em si mesmo, viu, papais e mamães? Quando você vai começando a dar autonomia para o seu filho, preparando ele para o mundo, você vai percebendo o quão boa a educação que você deu.
Ou ao contrário, falando, não, olha, eu preciso melhorar, eu preciso ensinar mais isso, porque meu filho está se perdendo quando ele sai daqui de casa. Então eu preciso, se perdendo no sentido de não saber como se comportar. Então eu preciso fazer esses testes. E vai te dar muito mais confiança na sua educação, porque eu tenho certeza que a gente mais acerta do que erra. Todos os pais, eu tenho certeza disso. E aí, o que acontece? Eu vou passar autonomia para o meu filho, eu vou falar para ele, olha, vai, confie em você. E se você precisar, eu estou aqui, mas você vai conseguir. Eu vou passar um senso de responsabilidade também para o meu filho, porque quando eu vou dando tarefas para ele e vou ensinando ele a ser autônomo nessas tarefas, eu vou dando responsabilidade para essa criança. E aí a criança vai tendo que se organizar internamente melhor, isso vai melhorando ela internamente, e ela também vai sendo um adulto, né? Ela vai se tornar um adulto mais responsável, porque quando você coloca lá desde criança, lembra que eu falei da aprendizagem? Que a aprendizagem ela vai acontecendo e ela precisa ser sempre. Ela vai melhorando conforme você vai treinando. Então, quando você treina, você vai dando responsabilidade, você vai melhorando esse senso na criança. Também vou gerar independência. O lado bom é que a criança não vai depender mais de você para limpá-la. Muitos pais me falam, ai, nossa, como é difícil desfraude. Eu falo, ai, é difícil mesmo desfraude, não é um período de fácil, é um período que dá trabalho. Mas quando a gente desfralda, a gente fala, nossa, que alívio. Nossa, que bom que eu consegui. Porque você percebe que a criança não depende tanto de você ali o tempo todo. E quando você ensina a usar o banheiro independentemente, nossa, aí é melhor ainda. Então, você vai dar autonomia e você vai também dar independência para a criança. E para você mesmo, a criança não fica tão dependente de você. Você passa segurança. E outra, você agora mais em relação à questão dos pais, você acaba sendo reconhecido futuramente, porque aquele pai que uma criança de 10, 11, 12 anos que ainda é totalmente dependente dos pais para muitas coisas, né? E tem casos que são assim, casos que eu já passei aqui, já vivenciei na minha vida de consultório. É que tem pais que até a dente dos filhos escovam quando eles têm 10, 11 anos. Isso é péssimo, porque esses filhos depois, no futuro, ficam revoltados com esses pais. Então, esse filho vai reconhecer você como um excelente pai no futuro. Vai resgatar o seu amor próprio, porque o que acontece? Quando você dá autonomia para o seu filho, você também é obrigado a olhar para você como mulher, como homem, olhar para o seu relacionamento, olhar para as coisas que você precisa viver, pensar em si. Você para de pensar um pouco mais no seu filho, no sentido que ele já não necessita tanto dos seus cuidados, não necessita tanto da sua ajuda, e você pode olhar para si. E olha que legal, né? Que bacana você poder olhar para si e falar assim, nossa, agora eu vou fazer coisas que eu gosto. Não precisa esperar a velhice, não precisa esperar se aposentar, o seu filho ir para uma universidade para você fazer. Você pode já começando isso, conforme você vai dando autonomia para o seu filho. E podendo vivenciar novas descobertas, podendo ver como seu filho te surpreende, podendo ver como você vai ver que ele consegue fazer coisas que você nunca imaginou. Quando você vai dando autonomia, você vai falando, olha, nossa, eu nunca pensei que meu filho fosse capaz de realizar isso. E isso é muito bacana. E encerrar um novo ciclo. Porque a autonomia você vai vendo que as fases da autonomia, elas vão evoluindo, né? Até chegar um momento que essa criança vai casar, vai ter filhos e vai sair da sua casa, vai para a universidade, e aí você consegue vivenciar isso de uma maneira menos sofrível, tá, gente? Eu vou colocar aqui novamente, eu vou ativar os comentários, porque agora eu vou responder as perguntas.
isso é muito libertador, porque eu vejo que muitos pais sofrem quando os filhos casam, ou quando os filhos vão embora de casa, ou quando vão para a universidade, porque eles não foram preparando os filhos e eles também não se prepararam. Eles não se prepararam para viver essa vida de pais sem filho ali para cuidar, sem filho para dominar, sem filho para ficar ali em cima o tempo todo. Gente, minha mãe acabou de entrar. Oi, mãe, te amo. Ai, que orgulho. Então, assim, é legal que os pais precisam... É legal pensar que os pais precisam se preparar para que esse ninho fique vazio um dia, mas que fique vazio daquele filho que tá ali. Tem uma pessoa falando aqui, se preparar para aquele filho que está ali, não grudado, dependente de você, mas que ele vai voltar, ele vai dar umas rodinhas e vai voltar, porque você é o porto seguro dele, porque você é o lugar que passa amor, que passa confiança, ele sabe que pode contar com você, mas ele sabe que ele não é dependente de você, entendeu? E aí essa pessoa, né, o que fazer, né, quando o filho não quer sair de casa, né? O filho não quer sair de casa porque provavelmente você não instigou essa independência dele. E aí, quando você não instiga essa dependência, quando você não vai construindo essa independência, fica muito cômodo para o filho. Porque o filho fala assim, poxa, gente, tem uma pessoa que eu gosto muito que fala assim, né? Sabe uma coisa que faz menino crescer? É ter que pagar boleto. É ter que sustentar uma casa. Dá uns boletos para essa criatura que ele cresce. Por quê? Enquanto ele tá ali em casa, o que acontece? Ele tem cama, comida, roupa lavada. Às vezes, né, tem filhos que saem e chegam tarde da noite, a mãe levanta para fazer a comidinha dessa criatura. Então, assim, ele tem tudo nas mãos. Para que ele vai querer sair de casa? Para pagar boleto? Para pegar todo o dinheiro que ele ganha e não poder mais gastar consigo mesmo, não poder comprar roupa, sapato, não poder trocar de carro todo ano, né? Porque o dinheiro de trocar de carro todo ano ele vai ter que pagar o aluguel da casa, a prestação do apartamento. Então, para que ele quer sair, né? Não faz sentido para essa criança, porque essa criança, né? Ó, o meu ato falho para esse jovem, porque ainda é uma criança. Então, você tem que construir a necessidade dele. A necessidade dele crescer, dele querer sair de casa. E a Rose está falando que é uma geração em que estão demorando mais para sair de casa. Sim, porque ficar em casa é muito cômodo, é muito gostoso, apesar de que muitos reclamam, mas muitos pais dão autonomia dos filhos terem uma... A minha bateria está acabando do iPad. Qualquer coisa eu mudo aqui para o celular. Muitos pais dão autonomia para os filhos de fazerem o que eles bem entendem. Sair a hora que quer, chegar a hora que quer, trazer quem quer para casa, fazer o que bem entende. E por quê? Não se impõe. E essa criança, para que esse jovem vai querer sair de casa? Então a gente tem que ver, né? Tem que dosar, tem que dar sim autonomia, porque uma hora eles precisam sair voando, uma hora eles precisam construir a sua própria vida. E quanto mais tempo você demora para dar essa autonomia, mais tempo isso vai demorar para acontecer. E eu tenho vários exemplos, e eu tenho certeza que vocês também têm vários exemplos de pessoas de 35, 38 anos que ainda estão vivendo essa relação de não querer voar, não querer sair do ninho. E os pais ainda segurando, falando, nossa. E aí, muitas vezes os pais falam, nossa, mas eu não aguento mais, porque meu filho tá assim, 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 maior folgado. Mas aí eu pergunto, mas o que você fez para construir isso? O que você fez para mudar? Não fez nada? Então vou fazer? Vamos fazer para que isso mude. Vamos fazer alguma coisa para que isso mude, porque não está sendo benéfico, não está fazendo com que ninguém cresça. Ninguém está crescendo nessa situação.
tá? Então é muito importante os pais pensarem nisso. E se algo estiver acontecendo que não é isso, né, que o filho não está querendo voar, você pergunta para você mesmo: o que eu fiz que meu filho não está querendo voar? Ou por que dentro de mim eu não estou querendo que meu filho voe? Porque teve uma pergunta aqui que eu não consegui ver de quem que era, mas que falou assim: o que fazer quando meu filho não quer sair de casa? Mas e os pais que também não querem que os filhos saiam de casa? Os pais não querem ficar sozinhos, porque ficar sozinho implica em você olhar para dentro de si. Ficar sozinho implica de você procurar os seus desejos. Ficar sozinho implica que você vai poder, que aí vai voltar a ser você e o seu marido, que aí parou de ficar vivendo em função dos filhos. Que acontece que muitas vezes os filhos são um bode expiatório para a relação dos pais. Acontece que os filhos muitas vezes são a ponte que liga os pais. Quando o filho sai, essa ponte desmorona. Então são várias questões que a gente precisa pensar. Acontece de muitas vezes os filhos serem o objetivo dos pais. E aí, gente, eu vou falar uma coisa: nenhum pai deve ter filho por objetivo, porque é uma coisa que assim, se você quer se frustrar, se você quer falar assim, vou fazer uma coisa que eu vou colocar toda a minha vontade, todo o meu amor, mas que eu não sei se vai dar certo 100%, é ter um filho, gente. Sim, sinto muito. Mas um filho é assim, você sempre vai, por mais que quando você projeta a sua vida inteira sobre o filho, é isso que vai acontecer. Ter um filho é maravilhoso, é uma experiência fantástica, mas você vai ter um filho que muitas vezes não vai ter a personalidade que você gostaria, vai ter um filho que não vai ter o gênio que você gostaria, vai ter um filho que não vai estudar o quanto você gostaria que ele estudasse, como eu falei no início, vai ter um filho que não vai ser tão educado quanto você gostaria que ele fosse. Então, existem várias questões que são frustrantes enquanto você tem um filho. Claro, você vai ter muita alegria também, com toda certeza. Mas muitos dos seus sonhos, das suas expectativas serão frustradas. E que legal que isso, né, se isso acontecer, porque a gente não pode criar um filho para nos satisfazer a fazer os nossos desejos, os nossos ideais. Não pode, porque senão você vai criar uma pessoa que não vai ser outra pessoa, e sim vai ser alguém que está ali vivendo para te satisfazer. E isso não existe, né? Tô conversando aqui com vários pais, com várias mães. Olha, isso não existe, tá bom? Então é importante a gente pensar isso, né? Gente, tem alguma dúvida aqui? Vocês podem ir colocando, eu vou responder aqui algumas perguntas que foram feitas. Aqui, ó. É importante incentivar o meu filho... Ai, gente, apagou. A expressar a opinião dele? Sim. Leandra, né? É importante sim, Leandra, porque quando você faz o seu filho incentivar a opinião dele... e colocar a opinião dele, você está dando autonomia para ele pensar, para ele refletir. Gente, acho que eu vou ter que trocar o iPad pelo... Espera aí. Para ele refletir e poder ter a sua própria opinião. Não quer dizer que você vai fazer o que ele quer, tá bom? Isso não quer dizer. Mas você vai dar uma chance para ele se colocar. Será que dá certo? Eu entrar com outro